pastoral, que reflete também na igreja do Senhor Jesus, que tão carinhosamente nos recebeu, nos abraçou e pacientemente ouviu tudo aquilo que Deus nos propôs a transmitir para vocês. Nos empenhamos para trazer com cuidado, com carinho, com presteza e dedicação a revelação de Deus dentro da sua palavra para as nossas vidas. Aos jovens que confirmaram a nossa estada aqui, que acataram a sugestão, eu espero que Deus os tenha edificado. Vamos voltando para Natal e levando um grande exemplo de esmero, de cuidado, de carinho e dedicação à obra do Senhor Jesus. Um congresso tão lindo, tão significativo. E permitam-me dizer que não foi necessário fazer nada espetacular, nada de incomum. Vocês simplesmente se dedicaram, olharam para os detalhes, e o nome do Senhor foi glorificado em cada detalhe. No detalhe da camisa que acompanhou a sequência do congresso, a progressão do congresso, no detalhe de cada louvor que honrou o nome do Senhor Jesus. Saiba que Deus viu. Essa é a palavra que eu tenho para vocês nesta noite. Deus viu tudo, tudo Deus viu, e Ele há de recompensar. Ele nem precisaria recompensar, porque a morte de Jesus já nos recompensou, mas Ele vai recompensar a cada um de vocês. A minha gratidão. Eu vou pedir licença a vocês para fugir do tema. Diácono Roberto, Deus te abençoe. Tu és uma bênção. E eu tenho certeza que Deus tem um ministério próspero e volumoso para a tua vida. Saiba que o Senhor vai te entregar dons que você nem pediu a Ele. Os que você pediu, Ele vai te dar. E alguns que você não pediu, Ele vai te dar também. Tu és precioso na alma. Tu és alguém que interessa no Senhor. Tu és uma peça fundamental de Deus. Aleluia. Em um projeto grande que você não conseguiu ainda nem vislumbrar. Isso aqui é só começo. É só preparação. Deus vai fazer mais com você. Deus vai te surpreender em detalhes que você não imagina. Deus vai abrir portas onde você não via nem parede. Aleluia. Deus vai trazer providência de onde você nem espera. Ele vai balançar a oliveira e vai cair azeitona. Deus te dá essa palavra e Ele vai te fazer lembrar quando isso acontecer. Deus te abençoe, meu filho. Foi bom ter cooperado com você. Me dê licença para pregar em outro texto nesta noite, Igreja do Senhor Jesus. Salmo de número 24, por gentileza. Abra a tua Bíblia. Salmo 24, versículo 3. Eu quero trazer uma mensagem objetiva nesta noite, já que pude perceber que há pessoas no recinto não evangélicas. Queremos trazer uma mensagem objetiva para que você possa compreender, ter uma compreensão daquilo que Deus quer falar com você. A igreja não está impedida de adorar. Você pode adorar o nome do Senhor aí onde você está. Plugue o coração com os céus. Conecte o teu espírito com Deus nesta noite. E renda ao mais lindo de todos os imortais a adoração que Ele é devida, o louvor que Ele é, aleluia, legítimo. A quem honra, a quem merece glória, vamos dar glória nesta noite. Deus vai falar conosco uma vez mais, neste último dia de congresso. Salmo 24, versículo 3, é o tema do congresso em uma outra ótica, por uma outra visão, e eu quero ler nesta noite com vocês. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração daqueles que o buscam, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Aleluia. Existem privilégios para a geração que busca o Senhor.
Existem privilégios para a geração que reconhece a necessidade de estar perto dele. Existem privilégios para a geração que entende que Deus tem um propósito, e que esse propósito, ou que neste propósito eu estou inserido e você está inserido. O salmista Davi, no Salmo 24, ele entende que há privilégios que só podem partir da mão do Todo-Poderoso. Ele começa declarando a grandeza do Senhor. Ele começa declarando a extensão do domínio do nosso Deus, quando ele diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todo aquele que nele habita, pois ele fundou a terra sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Davi estava dizendo que Deus detém a legitimidade para dominar, para comandar, para dirigir, para governar, para ter, aleluia, porque Ele é dono de todas as coisas. Ele é proprietário de todas as coisas. E é proprietário por criação, porque Ele criou. E Ele criou para si. E Ele compartilhou conosco. E muito embora o pecado nos tenha afastado de Deus, muito embora o pecado nos tenha alejado de Deus, nos tenha distanciado do nosso Senhor, Ele estabeleceu uma oportunidade de nós nos reencontrarmos com Ele. É certo que sem Jesus Cristo nós não teríamos possibilidades. É certo que sem Jesus Cristo nós não teríamos o privilégio de poder buscá-lo e encontrá-lo. Poderíamos sim buscá-lo, mas encontrá-lo jamais. Poderíamos sim correr atrás dele, mas jamais contemplaremos o Senhor face a face. Por quê? Porque os nossos pecados nos impediriam. O padrão para estar com Deus, o padrão para subir ao Monte Santo do Senhor, ele estava além das nossas condições. O salmista faz um checklist desse padrão, dizendo que para subir ao monte do Senhor seria necessário ser limpo de mãos, puro de coração, não entregar a alma à vaidade, não falar enganosamente. Era um padrão que nenhum homem podia alcançar, era um padrão que nenhum homem podia ter, era um padrão que estava distante de nós. Primeiro, porque os nossos caminhos eram tortuosos. Segundo, porque os nossos caminhos sempre eram trilhados para longe do Senhor. Terceiro, porque as nossas mãos se apressavam para o que era mal. Quarto, porque a nossa alma sempre amou a vaidade. Desde que tropeçamos em Adão, a nossa alma se inclinou às coisas desta terra, esquecendo o que Deus tem de mais precioso para as nossas vidas. Quinto, porque a nossa boca se apegou à mentira, e não era achado no homem nenhuma verdade. Depois que o pecado o destratou, o desmoralizou, o desnaturou, nós estávamos fadados ao fracasso. Por quê? Porque alcançar um padrão de excelência tão grande para subir ao monte do Senhor nos seria impossível. Sempre que um homem morria, ele não podia subir o monte, ele tinha que descer ao Hades, ele tinha que descer ao lugar dos mortos. Por quê? Porque quando se fazia o checklist, todos eles tropeçaram. Quando se fazia o checklist, todos eles eram achados em falta. Até os mais valorosos homens de Deus, Abraão, Davi, o homem segundo o coração de Deus, Abraão, amigo de Deus, os profetas do Antigo Testamento, sempre que morriam e desciam, que era examinada a sua vida, não se encontrava neles possibilidade de subir ao Monte Santo do Senhor. Ou porque falharam nos caminhos, ou porque sujaram as mãos, ou porque a alma se envaideceu, ou porque a boca falou enganosamente.
até o dia em que Deus, ou até o tempo em que Deus executou o grande projeto da salvação, o maior projeto de resgate, o maior projeto salva-vidas, aleluia, que a história da eternidade já pôde presenciar. Satanás, quando fez o homem tropeçar, imaginava que Deus o baniria para sempre da sua presença. Satanás, quando fez o homem tropeçar, imaginou que Deus faria com o homem o que fez com ele, mas se enganou. Ao contrário do que ele imaginava, Deus apresentou um projeto dizendo: da semente da mulher vai nascer alguém que vai resgatar, que vai trazer de volta, que vai reconciliar o homem comigo. Mas esse alguém teria que vir, esse alguém teria que se fazer carne, esse alguém teria que se submeter às mesmas agruras, às mesmas provações, às mesmas tentações, às mesmas intempéries, às mesmas dificuldades. Para quê? Para poder se encaixar naquilo que é exigido para subir ao Monte Santo do Senhor. Por isso a Bíblia diz que, olhando Deus do céu, Ele tomou o que Ele era mais precioso. Ele tomou o que Ele era mais precioso, mais nobre, mais digno. Ele tomou o seu único filho. E o apóstolo Paulo, em Filipenses 2:5, ele diz que o meu Jesus, achado em forma de Deus, não teve por estimável ser igual a Deus, antes esvaziou-se, aniquilou-se, ou seja, despiu-se, anulou-se, abriu mão da sua glória, abriu mão do seu poder para executar o plano, para dizer que o projeto de Deus era viável para a humanidade, para dizer que o projeto de Deus era execuível, para dizer que o projeto de Deus seria concretizado. Sendo Deus, se fez homem, sendo Senhor, tornou-se servo, sendo leão, tornou-se cordeiro, sendo ilimitado, limitou-se, sendo eterno, abriu mão da eternidade, sendo imortal, submeteu-se à morte, sendo o pão da vida, sentiu fome, sendo a água que descedenta o mais necessitado pecador, ele sentiu sede, sendo descanso para a alma carente, ele sentiu-se cansado. Jesus aniquilou-se, ele tornou-se homem, ele se submeteu às mesmas angústias, às mesmas paixões, aos mesmos sofrimentos, a ponto do escritor da carta aos Hebreus nos dizer que nós não temos um sumo sacerdote que não conhece as nossas necessidades, nós não temos um sumo sacerdote que vive uma outra realidade. Jesus veio à terra, o Verbo se fez carne, habitou entre nós. Por isso ele disse: temos um sumo sacerdote que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecar. Aleluia! Ele veio para nos dizer que o projeto de Deus é viável, que o padrão é alcançável. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido ouvinte da palavra de Deus. Tem muito homem por aí dizendo que céu é utopia. Tem muita gente por aí dizendo que esse negócio de morar no céu não existe. Tem muita gente questionando a esperança que nós temos, mas o céu é uma realidade. Jesus veio para nos dizer que é viável, que é alcançável, que nós alcançaríamos. Aleluia! Aleluia! Ele se submeteu a todas estas coisas. E o que é mais tremendo, Ele entregou sua vida por nós. Não tem muita coisa para complicar aqui. Não nos exige essa história uma análise teológica aprofundada, não. A verdade é essa: Jesus morreu por nós. Esta é a maior mensagem, esta é a maior verdade.
Esta é a mais poderosa mensagem que um pregador pentecostal ou não pode pregar. Jesus morreu por nós. Jesus tomou o meu lugar na cruz. Cada homem que tentou trilhar o caminho em direção ao Monte Santo do Senhor escorregou, foi reprovado, foi mandado de volta, até que Jesus, fazendo-se homem, resolveu abrir o caminho para nós. Era uma sexta-feira. Três cruzes são levantadas no alto de um monte chamado Calvário. De um lado um ladrão, do outro ladrão, homens nocivos da sociedade. No meio, um homem que tomava o meu lugar, um homem que tomava o teu lugar, em uma cruz que não era dele. Aleluia. Usando uma coroa de espinhos, porque abandonou a coroa de glória em nosso favor. No meio, um homem que estava machucado, maltratado, empalidecido pelas muitas hemorragias abertas no seu corpo, em decorrência dos açoites. No meio estava Jesus. Sexta-feira, aproximadamente às 3 horas da tarde, percebe-se que na cruz do meio, aquele homem diz as últimas palavras e tomba a sua cabeça sobre o seu peito. Eu acho que muitos olharam e disseram: falhou. Se o projeto de Deus era com este aí, acabou também. Nem ele conseguiu alcançar, nem ele conseguiu concretizar. Parecia que estava tudo acabado. Mas escute, lá no mundo espiritual, de repente vai chegando alguém para ser analisado. Eu quero fazer essa conjectura para que você entenda. Todos morriam, passavam por aquilo ali, e quando se observava, não podia subir o Monte Santo. Mas naquela sexta-feira, vem descendo alguém. A morte e os seus assessores começam a olhar para ele. Oramanda Xandarabassuya. Eles tomam na mão as suas pranchetas para fazer o checklist, que já havia reprovado muitos e muitos e muitos tantos, fazendo-os descer ao Hades. E de repente começam a olhar para Jesus, um homem simples de Nazaré. E quando procuram pelos defeitos que o impediriam de subir o Monte Santo do Senhor, eles olham para os seus pés e veem que o seu caminho é perfeito. Eles procuram desvios nos seus passos, mas percebem que os pés de Jesus não somente trilharam o caminho perfeito, como também eram formosos, pois o profeta já dissera: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, dos que anunciam novas de salvação. E alguém teve que dizer: não há defeito nos seus pés. A morte deve ter olhado e diz: olha nas mãos, porque todo homem em algum momento falhou, tocou no que não deveria tocar, manuseou o que não deveria manusear. Olha as mãos dele, devem ter algum defeito. E alguém toma as mãos de Jesus e olha assim e diz: só tem uma coisa aqui. A única coisa que tem em suas mãos são buracos, marcas de cravo, mas não tem nenhum registro aí. Tem sim, tem registro de cura, tem registro de libertação, tem registro de salvação, tem registro de milagres, tem registro de boas obras. Não há sujeira nas mãos dele. Passa para o próximo item. Vê o coração, porque o coração, o homem sempre tropeça no coração. O coração é incontrolável, o coração é indomável, o coração ele macula, ele maquina coisas, ele pensa coisas, e aí o homem
escutar o coração de Jesus, eles ouviram, aleluia, um coração que batia cheio de amor por pessoas que lhe consideraram inimigos. Quando foram escutar o coração de Jesus, eles não conseguiram diagnosticar vaidade, pastor, eles não conseguiram achar ódio, eles não conseguiram achar maldade. Ao contrário, no coração de Jesus estava talhado em letras divinas, porque Deus amou o mundo de tal maneira que seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não encontraram no coração de Jesus qualquer coisa, um mínimo resquício de sujeira, não. Ele estava limpo e puxando, aleluia, ao meu favor e ao teu favor. Busca na alma, vê se na alma deste Nazareno que desceu até nós hoje há alguma coisa que faça-nos concluir que ele se entregou à vaidade. Nela não foi encontrado. Isaías diz no capítulo 53 do seu livro que ele não apareceu coroado. Ele não, ele diz assim: como raiz de terra seca ele foi brotando. Como raiz de terra seca ele foi brotando, e não havia nele majestade alguma para que o desejássemos. Ele foi surgindo como um renovo, e esta palavra renovo, no contexto de Isaías, quer dizer, ele nasceu como um broto verde em um toco seco. Nele não há vaidade. Alguém até tentou, mas não conseguiu. A morte só tinha uma saída para reprovar Jesus. A morte só tinha uma saída para não permitir que fosse, aleluia, lançado, que ele subisse o Monte Santo do Senhor. A sua boca, ela tinha que encontrar na boca de Jesus engano. Ela tinha que encontrar na boca de Jesus promessas inverídicas, palavras desprovidas de verdade. Aí o que ele encontrou na boca de Jesus? Ele encontrou na boca de Jesus palavras como as registradas, aleluia, lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, quando ele diz: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E aquilo era verdade. Eles tiveram que encontrar na boca de Jesus palavras como João 8,36: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eles tiveram que se deparar na boca de Jesus com as palavras de João capítulo 10, versículo 9 e 10: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Eles começaram a entender porque Jesus estava ali, quando se depararam com palavras do Evangelho de João capítulo 11, versículo 25, quando ele declarou: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eles tiveram que achar uma promessa que dizia: vou para o Pai, mas voltarei outra vez para estar com vocês. E constataram que ele falava a verdade. Parece que a morte olhou e disse: esse aí não é dos nossos, esse aí não é para nós, esse aí a gente não pode segurar aqui embaixo. O que é que ele veio fazer aqui? Ele não está nos padrões, ele foge, aleluia, dos padrões que nós temos recebido todo esse tempo. Esse homem não deveria descer aqui. Ele tem gabarito para subir ao Monte Santo do Senhor. Por que que ele está aqui? Aí é hora em que Jesus se manifesta. É hora em que a morte descobre que Jesus foi lá para destroná-la, para arrancar das mãos dela o seu poder e a sua influência até então irrevogável.
E ele desce ao Hades. À sua esquerda estavam os que morriam sem Cristo em tormento. À sua direita, todos aqueles que no Antigo Testamento creram e pela fé receberam de Deus a oportunidade de descansar no seio de Abraão. E quando a Bíblia diz que Jesus foi pregar aos espíritos em prisão, você sabe o que é que ele foi pregar? Ele chegou lá embaixo, e eu imagino que a pregação de Jesus foi curta e objetiva. Eu venci. Aleluia. Não, você não entendeu. Jesus chega no Hades, diante de tantos homens derrotados, diante de tantos homens que não preencheram o requisito para subir ao Monte Santo do Senhor. Ele para de pé diante de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, de Josué, de Jó, de todos aqueles que tropeçaram, e dá um brado de vitória, dizendo: eu venci. Eu tenho para mim que Jó, me permita a observação, mas eu tenho para mim que Jó se alegrou, porque 1600 anos antes de Cristo, no capítulo 19, versículo 25, ele já tinha profetizado e tinha dito: eu sei que o meu Redentor já está vivo, e que por fim ele se levantará sobre a terra. Não pare aí, vá para o versículo 26, onde ele diz: e eu tenho certeza que, ainda que consumida a minha carne, com os meus olhos eu verei. A esperança de Jó estava ali. Jesus toma aquele lugar. Jesus toma aquela câmara chamada de seio de Abraão. Ele traz consigo, e ele começa a subir. Ele começa a subir. O que é que ele estava subindo? Ele estava subindo o Monte Santo do Senhor. Ele estava abrindo o caminho que nenhum homem havia aberto ainda. Ele estava trilhando pelas estradas que nenhum homem havia trilhado. Todos morriam e desciam. Jesus estava subindo, 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 subindo. Parece que Davi tem um vislumbre do que aconteceu. Jesus parado diante dos portais de eternidade, trazendo consigo todos aqueles que creram nele, mesmo sem conhecer, que esperaram o anúncio daquela vitória. Um anjo percebe quem ele é. Um anjo percebe que era Jesus, e dá um grito de fora dos portões, dizendo, versículo 7: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, entradas eternas. Aleluia! E entrará o Rei da Glória. Alguém grita de dentro: quem é este Rei da Glória? E o porta-voz de fora anuncia, dizendo: o Senhor, forte, poderoso, o que venceu a carne, o que venceu o pecado, o que venceu a Satanás, o que destronou a morte. Ele é o Rei da Glória. Eu sinto a glória de Deus. Aleluia! Os portões se abrem e o anjo na parte de dentro grita novamente: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas. Ele vai entrar, ele vai entrar. Eu imagino o céu parando para ver Jesus. Aquele portão até então nunca tinha se abrido.
subir ao monte santo do Senhor. E os anjos param de um lado e do outro e começam a olhar para Jesus, passando no meio daquele corredor de anjos, marcas de cravos nas suas mãos, marcas de espinhos na sua coroa, marcas de cravos nos seus pés, as vestes ainda salpicadas de sangue. Atrás dele a multidão daqueles que creram e não conseguiram, mas que agora por Jesus estavam tendo acesso ao monte santo do Senhor. E o que é que Jesus foi fazer lá, meu irmão? O escritor da carta aos Hebreus disse que ele tomou um sacrifício, que nem era de animal, nem era de carneiro, de cordeiro, de boi, não. Era o seu próprio sacrifício. Ele tomou aquele sacrifício, e o Espírito Santo já estava lá diante do trono do Pai. Hebreus 9, 27. Ele entrega o sacrifício ao Espírito Santo. O Espírito Santo recebe. O Espírito Santo entrega o sacrifício ao Pai. O Pai entrega alguma coisa ao Espírito Santo. O Espírito Santo entrega a Jesus. Aí Jesus vai descer uma vez mais o monte. Jesus vai voltar em um domingo ao sepulcro onde colocaram o seu corpo. Para quê? Voltou Jesus com alguma coisa na mão. Domingo pela manhã, alguém vai visitar o sepulcro de Jesus. Mulheres preocupadas em remover a pedra vão lá para querer embalsamar o corpo de Jesus. E quando chega, eu imagino que havia um anjo, pastor João, vestes resplandecentes, escorado na pedra, esperando pelas mulheres e cantando: porque ele vive, posso crer no ar. Aleluia! Aquelas mulheres olham aquele homem, percebem que a pedra está removida. Ele permite que elas entrem, porque elas têm que ver que está vazio. Elas correm lá, elas olham, elas pegam o manto em que Jesus foi enrolado. Elas perguntam: cadê o nosso mestre? Mateus 28, 6. E o anjo estava só esperando para dar aquela notícia. Ele começa a dizer: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está mais aqui. Ele vive. Ele vive. Aleluia! Ele vive. Ele vive. Ele vive. Ele vive. Levante a sua mão. Ele vive. Ele vive. Ele vive. Ele vive. Ele vive. Eu não me canso de dizer, querido ouvinte, o meu Jesus está vivo. Ele vive e vai se encontrar com vocês. E aí vem Jesus com aquilo que recebeu do Pai. E em Mateus 28, 18 ele levanta aquele diploma declarando assim: é-me dado todo poder no céu e na terra. Aleluia! É-me dado. Está vendo esse diploma aqui, ó? Esse diploma só pode ter aquele que morreu e ressuscitou. Oh, querido ouvinte da palavra de Deus, você sabe por que o mundo não te merece? Porque não pode pagar o preço por você. Você sabe por que Satanás não pode ter a tua vida? Muito embora ele queira usurpá-la, porque ele não pode pagar o preço por você. Você sabe por que a prostituição não pode te ter? Porque não pode pagar o preço por você. Para ter o diploma tinha que morrer, mas tinha que ressuscitar também. Morrer não era suficiente. Jesus disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, pregai e dizei ao povo que o caminho ao Monte Santo do Senhor está aberto. Aleluia!
O escritor de Hebreus, compreendendo isso, em 10:19 da carta diz: pelo que tenhamos a ousadia de entrar no Santo dos Santos, pelo novo. Por que novo? Porque foi Jesus que inaugurou. E vivo, por que vivo? Porque Jesus ressuscitou. Pelo novo e vivo caminho, aberto por Jesus. Deixa eu encerrar esta mensagem te dizendo uma coisa. O meu propósito nessa noite é te fazer compreender que nós não podíamos sozinhos, mas Jesus fez. Mas pregador, o homem hoje ainda é sujo de mãos, ainda é impuro de coração, ainda entrega a alma à vaidade, ainda fala enganadamente. Como você pode dizer que nós teremos acesso ao Santo dos Santos? João 1:11 está escrito, João 1:12: a todos quantos receberem a Jesus, é-lhes dado o poder de ser feito filho de Deus. Aleluia. Quando você aceita Jesus, você recebe um crachazinho que Deus coloca em você, uma marca com o seu novo nome, e esse novo nome é Filho. Aleluia. É por isso que você pode entrar lá, porque você já não é mais um perdido, caído e desamparado. Você é filho de Deus, e aquele que aceita Jesus, Deus já não olha mais para ele diretamente, Deus já não vê pelos seus pecados. Sempre que Deus olha para nós, Ele nos vê pelas lentes do sangue de Jesus. Ele nos vê cobertos pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É por isso que você vai chegar lá. Aleluia. Porque Jesus morreu, e o seu sangue nos purifica de todos os nossos pecados. Ele limpa as nossas mãos, Ele purifica o nosso coração, Ele traz a nossa alma de volta à comunhão. Por isso Paulo escreve a Tito no capítulo 2, versículo 13, dizendo: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-os a viver piamente. Ele põe na nossa boca palavras de verdade. São coisas que só Jesus pode fazer. Mudança de vida, o mundo até tenta, mas só Jesus consegue. Transformação, o mundo até já se conformou que não pode transformar. É por isso que está uma moda de abrir casamento para homossexual, de aceitar que o homossexualismo é normal, que as drogas são normais, que o pecado é normal. Isso se chama impotência. Eles não podem fazer nada diante do pecado, por isso preferem aceitá-lo. Jesus não. Enquanto o pecado deforma, Jesus transforma. Enquanto o pecado envilece, Jesus enobrece. Enquanto o pecado tira de nós o nosso brilho, Jesus dá um polimento que só Ele sabe dar, e nos faz brilhar como astros no meio de uma geração corrupta. Ele pode transformar a sua vida. Ele pode te encaixar no padrão. Ele pode te colocar dentro das exigências daquele que vai subir ao Monte Santo do Senhor, daquele que quer ter um encontro com Deus. E o que é que você precisa fazer? Como tudo nesta vida, quanto eu preciso pagar por isso, pregador? Essa é a melhor parte. Nada. Até o preço Ele já pagou por você. Até o preço Ele já pagou pela tua vida. Você está disposto a provar essa nova vida com Jesus? Ele morreu para dizer para mim e para você que o projeto é viável. A salvação é viável. Ele morreu para te dizer que você é viável. A tua vida tem futuro. A tua vida tem valor para Deus. Quer mensurar o valor da tua vida? Saiba que Deus deu o Filho dele para morrer no teu lugar, para que você tivesse a oportunidade de viver. Você é um projeto viável de Deus. Vamos fazer um exercício.
Você está sentado provavelmente ao lado de alguém que não é crente, para que ele ouça isso mais de perto, para pelo menos 2 ou 3 pessoas. Diga assim, ó: você é um projeto viável de Deus. Diga com amor, até que essa pessoa sinta-se amada por Deus. Você é um projeto viável de Deus. Diga assim, ó: Deus não abre mão de você. Deus não abre mão da tua vida. Deus não abre mão do teu futuro.